A gente volta a falar, na verdade, começa a falar do noticiário internacional e vamos aos Estados Unidos. Uma juíza federal suspendeu temporariamente a proibição do governo de Donald Trump à Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros. Quem traz todos os detalhes ao vivo não, direto de Washington, é a Mariana Janjaco. A juíza Alison Burroughs determinou um bloqueio temporário, alegando que a revogação do governo Trump do programa de intercâmbio e da matrícula de estudantes estrangeiros em Harvard são uma clara retaliação do governo contra Harvard pela decisão da universidade de não acatar os pedidos feitos pelo governo Trump. A Universidade de Harvard diz que as demandas do governo são ideológicas e que está apenas usando o seu direito garantido pela primeira emenda da Constituição ao não segui-las. O governo Trump queria que Harvard implementasse uma série de medidas, como acabar com o programa de inclusão e diversidade, promover mudanças no corpo docente, alegando que a universidade permite antissemitismo no campus, isso sem fornecer nenhum tipo de prova. E a Universidade de Harvard disse que não abriria a mão da sua independência e se recusou a atender essas demandas. A partir de então, Trump começou uma série de ataques contra a universidade, congelou recursos e agora quer que estudantes estrangeiros sejam proibidos de estudar em Harvard, mas agora existe esse bloqueio da justiça, enquanto as cortes ainda definem se vão suspender de fato, se vão proibir o governo de implementar essa revogação ou não, mas já é uma derrota, pelo menos temporária, para Donald Trump, enquanto a Universidade de Harvard alega que vai fazer o possível e que vai lutar para manter os estudantes estrangeiros, para manter os alunos internacionais, dizendo que eles ajudam a ampliar o mundo da universidade. De Washington, Mariana Janjacomo. A gente preparou uma tela que mostra alguns dos líderes internacionais que estudaram na Universidade de Harvard. O atual primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, é bacharel em economia pela universidade e abre a nossa lista, que também tem o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele é formado em ciência política por Harvard. Outros líderes daqui da América Latina também estudaram na Universidade americana, como o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, que fez mestrado e pós-doc em economia. O ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe, é pós-graduado, aliás, em administração. E, por fim, o atual presidente de Taiwan, Lai Ching, fez mestrado em Harvard na área de saúde pública. E olha só, a futura rainha da Bélgica pode ser prejudicada pela medida defendida pelo governo Trump. A princesa Elizabeth acabou de completar o primeiro ano como estudante da universidade. O Palácio Real belga diz que vai analisar o impacto das medidas defendidas pelo governo americano. A monarquia europeia também informou que está investigando esta situação. Elizabeth estuda políticas públicas em Harvard, um programa de mestrado com duração de 2 anos. Esse é um assunto para a gente já ter na tela. Lorival Santana, nosso analista, a quem eu já desejo uma boa noite. Lorival, queria que você avaliasse a importância dessa decisão da Justiça, não só em relação a Donald Trump, mas para os Estados Unidos como um todo. O quanto será que vamos ver ao longo dos 4 anos de mandato de Donald Trump, algo que nós aqui no Brasil, volta e meia, vemos desses embates entre executivo e judiciário? Boa noite. Essa foi uma decisão em primeira instância, mas veja bem, a gente poderia fazer uma galeria também dos juízes da Suprema Corte que estudaram em Harvard. Dos 9, 4 estudaram em Harvard. Outros 4 estudaram em Yale, que é outra universidade de elite, que está sob pressão. E uma estudou na escola de Notre Dame, que também é de elite. De maneira que essa decisão de hoje pode representar uma tendência no sistema de justiça americano de proteger o que está em jogo, na verdade, que é a autonomia das universidades e fonte de recursos também. O governo Trump primeiro cortou os programas federais que colocavam recursos nessas universidades e agora essa também corta uma fonte de recursos, porque esses estudantes estrangeiros, eles pagam e pagam mais caro, inclusive, a anuidade do que os estudantes
americanos. São 7 mil estudantes estrangeiros em Harvard, do total de 30 mil estudantes. O que isso significa para o governo Trump, uma disposição da justiça americana de conter as investidas dele contra os alvos que ele tem escolhido, como os imigrantes de maneira geral, e as universidades em particular, e no caso, imigrantes que estão nas universidades, né? E usando como justificativa o antissemitismo, que é uma espécie de escudo ideológico que é usado quando se quer, nos Estados Unidos e em outros lugares também, esconder outras intenções. E para os Estados Unidos é importante porque esses estudantes, eles trazem muitas informações sobre os outros países, eles trazem talentos e formação de graça para os Estados Unidos, porque eles já tiveram uma formação, no mínimo, até o que a gente chama aqui de ensino médio. Alguns deles estão partindo para a pós-graduação, então já fizeram também a graduação em seus países, trazem toda essa formação cujo investimento veio dos seus países de origem. Uma parte deles fica nos Estados Unidos e passam a compor a riqueza intelectual e profissional de inovação do país. Outra parte volta para seus países de origem e passam a ser, digamos, representantes, né, da cultura americana, pontes entre a cultura americana, entre os Estados Unidos e os seus países respectivos. E tudo isso representa um enorme ativo para os Estados Unidos e que ocorre de graça ou, ainda por cima, vendendo esses serviços para esses estrangeiros que às vezes vão com bolsas de seus países, às vezes com o próprio dinheiro, às vezes trabalham para pagar as suas anuidades que não são nada baratas. E, acima de tudo, se trata de uma luta cultural e ideológica, né? O Donald Trump está, desde o seu primeiro mandato, numa cruzada contra a ciência, contra as vacinas, contra o conhecimento científico em geral e contra as elites, que são um grande ativo de todos os países, inclusive os Estados Unidos. Pois é, Lorival, você fez, né, a gente poderia ter uma galeria de ministros, né, integrantes da Suprema Corte Americana, membros da Suprema Corte Americana que saíram de Harvard ou das outras universidades de elite, como você mencionou. Poderíamos também fazer uma galeria dos prêmios Nobel que estudaram em Harvard e nas demais universidades. E você falou do quanto esses estudantes trazem riqueza para os Estados Unidos e potencial de geração de nova riqueza nos Estados Unidos, à medida que uma boa parte desses estudantes se estabelece em território americano. Este apelo econômico, na sua avaliação, pode ter alguma ressonância dentro do governo Donald Trump, mais do que, por exemplo, toda essa questão de soft power que você mencionou, do quanto os estudantes, ao voltarem para os seus países, também acabam se tornando uma espécie de embaixadores culturais dos Estados Unidos. Mas este apelo do dinamismo econômico que esses estudantes representam, não só para Harvard e para a comunidade no entorno de Harvard, mas das universidades americanas como um todo, isso talvez possa mudar um pouco o pêndulo, da mesma forma que aconteceu, por exemplo, na discussão, em outra proporção, claro, das tarifas comerciais? Sim, porque se a gente for para a Califórnia, por exemplo, o Vale do Silício depende de estudantes indianos, né, que vêm fazer doutorado e que mantêm suas ligações com seus ex-alunos de graduação na Índia, por exemplo, e que, até por questão de fuso horário, trabalham muito à distância para as big techs americanas, que escrevem os programas durante o dia, enviam para esses jovens indianos e que vão, então, eles fazem os projetos e esses jovens fazem o trabalho pesado de escrever o software, de escrever os programas, e aí no dia seguinte, quando os funcionários das big techs americanas chegam para trabalhar, isso está sobre a mesa deles. Isso tem funcionado há décadas dessa forma. Então a Apple, por exemplo, que aliás hoje foi ameaçada pelo Trump de tarifas de 25%, porque deslocou a produção do iPhone da China para a Índia e não para os Estados Unidos, a Apple e outros big techs têm pressionado o governo americano contra essas
medidas. Se a gente for para a Big Pharma também, para as grandes farmacêuticas americanas, elas, por exemplo, a vacina da Pfizer foi desenvolvida por uma imigrante na Alemanha, no caso não é nos Estados Unidos, mas uma imigrante também, né, da BioNTech, que estava lá, que era parceira da Pfizer nessa vacina. E as próprias verbas estão em jogo. Como eu disse, foram cortadas as verbas federais que são usadas para pesquisa, inclusive na área da medicina. Uma doutora libanesa foi expulsa dos Estados Unidos, acusada de apoiar o Hezbollah, e ela estava fazendo pesquisa na área de ciência médica. Então, sim, a resposta é o grande establishment econômico americano não está nem um pouco feliz com essas medidas do Trump.